Aqui fica bom para vocês verem. Aí só parece só um pouquinho. Não mexe aqui a câmera. Nossa, quando eu faço, eu sei fazer. Agora eu estou aqui no outro. Apareceu? Ela mexe também, Denise. Então, acho que tem que levantar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela mexe assim. Uhum. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre mais um bioma. Nós estamos quase acabando. Nós vamos relembrar um pouquinho. Mas eu achei que a gente deveria começar com essa foto, que eu achei muito interessante, que está absolutamente espetacular. Muito embora eles tenham escurecido um pouco a janela, não foi o suficiente, mas agora eu vou dar um pouco lá o nosso tapa-luz. Mas quando vocês forem assistir de novo no YouTube, vai estar nítido. Tá? Isso daí é para ser um ipê roxo, que não é bem um ipê roxo, porque enfim, ele não é roxo, mas ele é muito conhecido, essa árvore aí, por piúva. Piúva. O científico é Androanthus invertiginosus, pau d'arco, viúva, pau d'arco roxo, piúna, ipê roxo de bola, ipêuna, ipê roxo grande, ipê de Minas, piúna roxa. Esta árvore aí. Os cavalinhos embaixo, cavalos. Tá? Mas vocês têm a noção do tamanho que é esta árvore. Então, eu achei que valia a pena a gente começar com o Pantanal, embora a gente pense em Pantanal só na água, ele tem outras coisas também. E eu achei muito linda essa foto, eu tinha que usar ela de algum jeito. Tá? É uma árvore que é mais típica da Mata Atlântica, mas como nós vamos ver adiante, o Pantanal tem uma característica bem interessante, que ela tem coisas de vários biomas no Pantanal. Tá? Então, vamos ver adiante. Pode passar. Para relembrarmos, que a gente fala de tempo em tempo, então, ó, o que é um bioma? Conjunto de vida vegetal e animal em um ambiente com condições naturais de clima, relevo e características comuns. Né? Então, e que é historicamente influenciado. Bom, no conceito de bioma, temos os ecossistemas. Então, nós temos o bioma, que é o grandão, e dentro de cada bioma a gente tem ecossistemas. Quando a gente viu Mata Atlântica, a gente viu que dentro da Mata Atlântica, que é o bioma, nós temos o ecossistema Mata Atlântica, campos de altitude, restingas. Então, dentro do bioma Mata Atlântica, temos esses ecossistemas. Então, são esses sistemas dentro daquele grandão que tem características mais específicas. Tá? Mas, no geral, está todo sobre a mesma influência. Certo? E aí, quais são os biomas brasileiros? Nós já vimos Mata Atlântica, que foi o primeiro. Daí, da Mata Atlântica, nós fomos para o Cerrado, depois fomos para a Caatinga, chegamos na Amazônia e agora estamos dando a volta e chegamos no Pantanal. Como vocês podem perceber, as divisas do Pantanal, ele tem encontro com o Cerrado e tem encontro com a Amazônia. E quase vai encontrar aqui embaixo a Mata Atlântica. Tá? Não é perto, mas é próximo. Suficiente para influenciar também algumas características do Pantanal. Então, chama-se Pantanal ou Complexo do Pantanal, vocês já vão saber por quê. É o menor bioma brasileiro. Não ocupa nem 2% do nosso território. E olha o barulho que faz quando acontece alguma coisa lá. Tá? Ele é pequenininho pelo compridor. Então, a gente tem que respeitar. É a maior planície alagada do planeta. Não é do Brasil, do planeta. Tá? Então, tem uma extensão de aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados. Essa extensão é estimada. Por quê? Porque, como é uma planície alagada,
Este ano chove mais, ela alaga mais. Este ano chove menos. Então, o limite físico real é variável, mas é em torno de 250 mil quilômetros quadrados e não está só no Brasil. É considerado um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Então, veja, 2% do território brasileiro. É um tiquinho, né? E é uma reserva da biosfera e é um patrimônio mundial, pelas suas características e influências que tem. Então, é mais ou menos isso, Pantanal. Tá? Tem de um tudo, a gente tem água bastante, mas não é o tempo todo, e tem vegetação, porque a gente, quando pensa em Pantanal, pensa vaca, boi e taquara. Piranha. O boi. E o boi da piranha. Só trocar isso. Então, ó, por reunir espécies encontradas em outras regiões, por causa dos seus encontros com os outros biomas, né? Tem hora que ele parece Amazônia, tem hora que ele parece Caatinga, parece Cerrado e Caatinga, porque o Cerrado e a Caatinga, embora a Caatinga mais para o lado de lá, tem características comuns. Então, às vezes, você vai encontrar características de Caatinga ou Cerrado, ou de floresta amazônica dentro do Pantanal. Por isso se chama complexo do Pantanal. Como bioma, ele engloba todas essas características, outras que não exclusivamente o fato de ser uma planície alagada. Tá? Pode chegar. Bom, onde é que ele está? Totalmente localizado na bacia do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, nós vamos ver na sequência, ele junta depois com o Rio Paraná. Ele é um dos afluentes, o Rio Paraguai é um dos afluentes, o principal afluente do Rio Paraná. Tá? E está restrito ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o Rio fica lá. Além disso, Paraguai e Bolívia. Então, o Pantanal não é só nosso. Como a Amazônia não é só nossa. Está nos países vizinhos também. Tá? E está dividido em duas principais regiões, que é o Pantanal Norte ou Amazônico, que está no Mato Grosso, que é 35% da área do Brasil, da área do Pantanal do Brasil, e o Pantanal Sul, ou Pantanal Maior, que está no Mato Grosso do Sul, e é mais ou menos 65% da área. Então, está aí. Então, para a gente ver os estados e seus biomas, né, os seus biomas com os seus estados, estão vendo ali o marronzinho é o Pantanal. Então, a menor parte está no Mato Grosso, o Pantanal Amazônico, e a maior parte está no Pantanal no Mato Grosso do Sul, que é a parte maior, 65%. Tá? Bom, os principais rios são os afluentes do Paraguai, eles Cuiabá, Aquidauana, Apa e Miranda. Esse rio Miranda foi o rio por onde chegaram os exploradores em 1528, que deram de cara com o Pantanal, desde lá. Caminho. Vai e vem, já tinha conhecimento e eles chegaram no rio Miranda. E aí está o rio e os seus afluentes. Então, ó, aqui está toda, na foto da esquerda, está o Rio Paraguai. E aqui embaixo já está o Rio Paraná, junto com o Paraná. E lá estão todos os afluentes. E aí vocês estão vendo que está na Bolívia, está no Paraguai, está no Brasil. E é esse rio que, quando inunda, faz o alagamento da planície, que dá origem ao que a gente conhece de Pantanal. Esse rio qual? Paraguai? Paraguai. Então, o rio de influência do Pantanal é o rio Paraguai. Tá? A planície mesmo, pode passar, a planície mesmo tem uma característica. Então, a água que está ali é inundação do próprio Paraguai e toda a água flui do Pantanal para fora por ele. Entendido? Por quê? Porque a região do Pantanal é uma região baixa, planície. Planície, o que é uma planície? São regiões planas
em baixas altitudes. Planaltos são regiões altas, planas em altas altitudes. Planícies, inclusive, é o mais próximo do nível do mar. Regiões planas, próximas do nível do mar, com elevações de até no máximo 100 metros. Então, os morrinhos lá é morrinho, não é montanha, não é terra. Dentro da área de influência do Pantanal. Por isso alaga, porque é uma planície que tem pouca e o resto em volta é que é alto. Então a água corre para dentro. Corre para o Paraguai. E eles agora embaixo naquele mapa que são os rios que abastecem o Pantanal. Então os rios altos correm para dentro do Pantanal, abastecem, inclusive, o Rio Paraguai, que transborda em seus nutrientes e cria-se a planície, maior planície inundada do planeta. Entendido? Eu não sei se está na próxima. Então, em algum lugar, eu ia pôr, não sei se pus, que a água, para sair de lá, pode levar até 4 meses. Então, se você fizer um quartinho aqui e for lá medindo no alagado do Pantanal, para ele sair do Rio Paraguai e embora, vai demorar até 4 meses. Então, pense quanto tempo leva para essa água sair de lá de dentro. O clima é basicamente tropical, vocês viram lá, Amazônia. Então, é tropical. Qual é o clima? O clima tropical é entre os trópicos. Certo? E o Equador, ali o clima tropical, abaixo dali, temperado. Com características de 2 estações definidas do ano. Tem verão e inverno. Verão com chuva, inverno seco. Por isso, inundação, alagamento e depois seca e queimada, que é o que a gente já viu muito, né? Todo mundo já ouviu cuidado de aula queimada para cuidar, ninguém já viu queimada. Acontece. Porque a gente tem um inverno seco. Geralmente, calor e úmido no verão e frio com umidade no inverno. Porque até que toda essa água saia do dentro, embora esteja frio, o ambiente permanece úmido. Então, tem esse equilíbrio. Só para boiadeiro, né? Tá. Na época da seca, que foi quando a Marilisa, algumas fotos são da Marilisa e algumas não. Se são da Marilisa, eu vou dizer quais são. Esta é da Marilisa. Falou, Marilisa? Não, mas essa você não falou. Mas e por que foi pro... Não, ela pulou. Bom, então, é assim. Eu gostei muito do texto da Embrapa. E aí eu coloquei ipsis literis, porque eu achei muito poético. Então, tá lá. Junho, julho e agosto. Após alguns meses sem chuva, a paisagem vai parecer desoladora. Os campos e as lagoas secam, os pássaros voam e vão tentar em outro lugar. Mamíferos saem em busca de pequenas fontes de água para matar sua sede. Agora é a foto. Então, esse é o Pantanal em outubro, que é quando a Marilisa foi. E esse é o Tuíra. Então, ó, tem garça também. Estão vendo como está tudo alagado? Capivara? Uma capivara? Está vendo que está tudo bem alagado, né? Não tem nem água para os bichinhos tomar. Isso é o Pantanal no fim do inverno. A Marilisa tirou essa foto em outubro, começo de outubro, não é isso? Então, ainda não iniciou o período das chuvas. Por isso, a gente encontra esse tipo de paisagem. Ou coisas desse tipo. É seco também. E é campo. Né? Tem floresta, tem campo. E aí, então, até que um dia chove, as águas invadem a planície, nutrindo o solo e levando vida a milhares de espécies de plantas e animais. Os meses de verão que vêm em seguida, então, são de fartura e abundância. Mas aí chega outro inverno. E com ele uma nova seca. Começa tudo outra vez. Pode passar. Isso é quando choveu. Essa é minha foto. Essa é da Marilisa. Essa é da Marilisa. Voltando de barco ali pro...
Vai espetar. Esse céu está lindo. Mas não deveria, porque em Curitiba está 900, aí tá. Ah, de onde vem as capivaras? Olha lá, as capivaras. Ó, Só até o pai do periquito. você até aqui, tá vendo? Ela tem coisa. Então, ó, todos os anos o Pantanal faz esse processo. O que aconteceu naquele ano que queimou? Não chega. Não choveu que chega. Foi só no Pantanal? Não. Todo mundo viu a seca. Todo mundo percebeu a seca. Todo mundo sentiu a seca. Você acha que lá não ia secar? Você ficou bem. Por isso pegou fogo. Por que pegou fogo? Porque no período seco fica esturicado. Óbvio que qualquer bituca de cigarro vai fazer um raio. Qualquer fogueirinha mal apagada vai fazer um estrago. Fica uma camada de tudo. Eu vi uma reportagem uma vez que quando um caramujinho passa, sobre o Pantanal, quando um caramujinho passa numa folha muito seca, ele deixa um rastro pegajoso, fica meio brilhoso, meio prateadinho. O sol batendo nessa folha seca, já Pode fazer uma lente e ela pega auto-incendeia. É possível, é bem possível. Porque, e são essas pequeninas minúcias da natureza que fazem com que a gente pense muito seriamente sobre tudo que a gente tem que fazer. Porque se um caramujo numa folha seca com uma babinha ridícula pode botar fogo numa floresta, né? A gente tem que cuidar. O caramujo é ótimo. Ou regar toda a floresta também é uma opção. Então, só terminar aquela situação. Então, ó, essa alternância de água e seca, os cientistas chamam de pulso de inundação. Então, toda vez que vocês pensarem em Pantanal, vocês pensem no coração de vocês. Ele pulsa. O Pantanal pulsa. E a gente tem que cuidar do pulso do Pantanal, que é bem isso. Enche, esvazia. Sístole de absurdo. A pulsação, o pulso da inundação, que é a marca registrada do meu. Bom, as partes mais baixas do Pantanal, que são essas a menos de 100 metros ou a 0 metros, vamos dizer, o período das inundações pode durar até 8 meses. Tá? Porque até que, se a água demora pelo menos 4 para sair lá de dentro, e chove por 6, então, mais ou menos 8 meses. As partes mais altas ficam menos tempo inundadas, ou molhadas. A vegetação. A vegetação é variável, a gente já comentou. Ela recebe influência da Amazônia, ela recebe influência do Cerrado, então a gente tem uma vegetação que pode, em alguns momentos, parecer que você está chegando na floresta amazônica, em alguns momentos você vai achar que está chegando no Cerrado, alguns momentos vai ser um campo maravilhoso, você fala, mas não, vamos ainda. Só no mês que vem. Que a gente ainda vai ver. E aí, tem lá mais de 2.000 espécies de plantas, algumas exclusivas da região, como é o caso do tal da bico selvagem, que eu não vi qual era, porque não tinha nome científico, e tem essa tal dessa rara orquídea, chamada Abenaria americanensis. A identificação é de um brasileiro. Eu não tenho nome, mas eu estava pesquisando, é um brasileiro que fez a identificação. Não é. Mas não é. Poderia, mas não é. Tá? Então, deste gênero, Abenaria, temos aproximadamente 650 espécies. Tá? 135 delas presentes no Brasil. Tá? Em todos os estados. Um dos gêneros com maior número de espécies no país.
É um gênero muito vasto e, portanto, aspectos morfológicos e hábitos variam muito. Então, a Maria sabe bem. Essas coisas de variação de coisas que as orquídeas costumam ter. Né? Mas, então, basicamente, este gênero é de orquídeas terrestres, tá? Então, elas nascem na terra. Terrenos mais ou menos úmidos ou vinícolas, em matas sombrias, áreas ensolaradas, pedreiras, campinas e margens das cidades. Bem dispersável. Em vez de pseudobulbos, tem túberes. Vocês sabem dizer o quê? Ou tubérculos, talvez? Coisa desse tipo? Deve ser, ali está escrito subterrâneo, Isso. né? Deve ser os bulbos. Eu diria que não é exatamente aquele bulbo que a gente vê quando pensa em orquídea, porque ele é subterrâneo. Então deve ter uma tarefa. Porque eu não achei muitas fotos, tá? Eu não achei as fotos. Eu procurei essa planta, eu não achei a foto dela, propriamente não achei. Então, esses bulbos ou subterrâneos são responsáveis pela sobrevivência, caules e folhas variáveis, alguns centímetros até 2 metros, isso é um gênero. Tá? Inflorescência apical, de uma a muitas flores, verdes ou brancas ou amarelas, e labelo prolongado em longo calcário. Essas terminologias eu copiei, porque eu não tenho nada de orquídea. Aí, ó, com raríssimas exceções, as suas pétalas são geralmente bipartidas e eventualmente trilobadas. Então, ou elas são 2 ou 3. Tá? E uma das espécies mais comumente encontradas no território brasileiro, na Mata Atlântica, é a Abenaria josephensis, que foi a única que eu pegou. Pode, que é essa daí. Então, para mais ou menos identificar o gênero, vocês têm uma noção do que é. Porque a tal da aricaense, eu só achei uma foto de uma esficata bem sextulicada. Dá para fazer de tudo. Porque daí o que aparece é essa daí. Talvez, se eu procurar algum site específico de orquídea, muito embora tenha um site específico de orquídea, eu vou procurar, não tem foto. Por quê? Porque ela é do Pantanal. Ela foi identificada em 1915 por essa pessoa, que agora não vou lembrar o nome. E no Pantanal, a gente pensa em vaca, piranha e pasto. Então, deve ter pouca gente estudando orquídeas no Pantanal. Portanto, pouca gente fotografa. Vamos fazer uma expedição. Você, por gentileza, dona Maria, quando vocês forem no Pantanal, que leva passarinho, dê olho nas orquídeas. E mais um detalhe, ela é terrestre. Então, como ela é terrestre... Traga as vaquinhas. Não, e as pessoas não enxergam como uma orquídea também. Então, talvez ela passe meio... seria batido. Então, vocês sabem que tem uma orquídea bem linda no Pantanal. Além disso, ele é um mosaico de matas, cerradões e savanas. Quem é uma savana também dos biomas brasileiros? O cerrado. Savana. Que é uma área que tem campos e matas. Campos e árvores. Isso é uma savana. Então, o Pantanal, é uma savana também. Então, ele é ele é 2%, mas ele é coisa pra caramba, né? Porque é tudo misturado, tudo junto. Na hora que está seco, é uma savana mesmo. Né? Daí fica... Sim, porque quando você secou, fica tudo meio esturricadinho e tal, e aquelas árvores inclusive bem características de cerrados, que tem uma foto da Maria-Elise, que nós vamos mostrar, que é bem típica, bem nítida essa característica, tá? E ele, enfim, ele tem essas características dos demais idiomas, e eu achei algumas fotos, ó. Essa de cá é a tal da canjiqueira, e aquela de lá é a tal do carandá.
São típicas do Pantanal. São as típicas do Pantanal. Segundo o IBGE, só tem isso no Pantanal. Só tem essas coisinhas poucas. Floresta estacional semidecidual, que são as matas de galeria, semidecidual. Ela perde as folhas mais ou menos de acordo com o período do ano. Terras baixas, savana florestada, savana arborizada, savana parque, savana. Tá? Então, pela distribuição, isso aí são os ecossistemas, né? Dentro do Pantanal. E aí, esse outro cara fez uma definição um pouco mais simplória, mais simplificada, que é o que está no curso da inundação e o que não está no curso da inundação. Certo? Que fica mais fácil a gente entender. Tem palavra, e aí, portanto, tudo que acontece nesta área que alaga é de um jeito, e a área que normalmente não alaga, porque as que estão a 100 metros, né? Não alaga, né? Porque 100 metros dá água pra caramba, né? Então, tem uma outra característica. Então, a área mais de floresta, matas, árvores, você vai encontrar mais nessa área mais subindo. Porque na área totalmente alagada, tem as espécies específicas, mas vai ter menos e vai ter mais gramíneas e arbustos do que seria na outra área que tem mais condição de se manter essa vegetação aérea. Quem que estava falando sobre a turfa? Você. Então, o que acontece? Como tem muita gramínea espalhada por tudo, algum arbusto, alguma coisa, inunda. Fica tudo... As plantas tudo afogadas lá dentro, certo? Morre e aí aquilo afunda. A hora que a água vai indo, aquilo se deposita e vai fazendo uma camada praticamente de uma... Que aí pode ser uma coisa. Turfa pega fogo, porque aí ninguém quer fogo. Certo? Deve ter fogo forte lá para até existir, né? Com certeza. Eu vi reportagens queimadas no ano passado, aquelas unidades que estavam trabalhando, elas apagavam no campo, quando voltavam daqui a pouco. E o fogo, nesse caso, ele causa por baixo, né? Vai se alastrando e ele não enxerga. Então, porque faz exatamente isso. Como a larga fica uma vegetação que morre e depois deposita, aquilo tudo é muito rico em carbono. Uma vegetação rica em carbono. Então, traz uma certa fertilidade, traz um pouco de acidez, traz características específicas, mas o fogo é uma coisa que pode ser importante. O relevo, então, a planície levemente ondulada, com raras elevações isoladas e com muitas depressões. E vocês sabem que onde acumula água, ela faz buraco, né? Vocês já perceberam isso, que as estradas, quando... Se fez um buraquinho, daqui a pouco está uma panela, onde passa a água. A água tem essa característica, então já é plana. A água acumula. Quando ela sai, a água tem uma matriz circular. Ela faz, tudo por onde ela passa, ela fica redonda. Ela arredonda as paisagens e as coisas. Vocês já viram? Seixos rolados do rio são como? Vocês já viram seixos pontudos do rio? Porque a água tem essa característica de matriz circular. Onde a água passa, Eu só achei que fosse redonda. Não, é que de tanto ela rolar com a água, ela se desgasta e ela não rola sozinha, né? E ela para todos os lados. Então, se você reparar, as panelas das estradas não são quadradas. São todas redondas. É a matriz da água. Então, ela faz várias depressões. E nos seus limites, aí sim vão ter as elevações maiores, e por isso ele existe. Porque nos seus limites é que vão ter as serras mais altas, e aí a água vai correr para dentro para estacionar. Tá? As altitudes não ultrapassam os 20 metros. Pode passar. Que é isso aí? Assim dá para sentir o que é o Pantanal.
né? Tem aqui essa serra do lado de cá, a Serra do Abolar. E aí tem essa outra serrinha ali, mas basicamente o que a gente vê é isso aí. Ele é um panelão, né? Então, em volta, tem uma altitude de 600 a 700 metros, e é uma aqui lá embaixo com algumas elevações. Ó, passando. E faz isso. Estão vendo as pequenas elevações? Estão entendendo as pequenas elevações? Estão entendendo a matriz circular d'água? Assim, grande a gente percebe, né? Então, as pequenas elevações é onde fica a bicharada quando. Às vezes eles não conseguem passar por uma elevação praia para outra. de areia. Oi? É uma praia de areia? Tem areia, é um solo, em princípio, arenoso. A região tem um solo Quando baixa o rio, fica uma prainha assim, É. de areia. porque o solo deve ser muito próximo e parecido com o da Amazônia, que é bem arenoso. É arenoso. Mas com esse sobe e desce faz essa camada por cima. Quando afunda, aí dá uma lavada, fica as prainhas de areia. Diga, não. Já que você falou da Amazônia, eu estava aqui pensando os povos, os incêndios da Amazônia são diferentes desses incêndios do Pantanal. Segue quase Mas lá não tem essa coisa, mas é que na Amazônia você tem mais áreas secas, naturalmente secas, porque na Amazônia a área inundada da Amazônia seria uma área menor do que seria do Pantanal. Por quê? Nossa, estava muito inundado. Foi uma inundação das maiores. Porque nós estamos passando pelo pau da laninha e aqui secou e a chuva está toda lá em cima. Inverteu agora. Aquelas árvores enormes, que pronto fica alagado assim, 3 metros. Exatamente. E ele não apodrece. Não. É muito bonito. Uma característica da madeira, independente se ela está viva ou morta, é assim: se a madeira está dentro da água e não seca, ela não apodrece nunca. O que apodrece a madeira molha e seca. Então, esses navios que encontram, de repente, um navio de 1500 anos encontrado lá no meio do barco, você não pode tirar, não pode tirar. Não pode tirar. Porque ele está lá inteiro, todo feito de madeira ali maravilhoso, mas ele está lá inteiro porque está dentro da água. Tirou da água, dançou. Veneza, né? Também, né, Marta? Veneza é feita em cima de... Sim, falantes de madeira. Não precisa nem ir tão antigamente. Se vocês forem para Miami, nos Miami, se vocês vão para Miami, aquelas mansões lindas, maravilhosas de Miami, tudo em cima das palafitas no mar. Tem umas de concreto, mas tem as mais velhinhas de madeira, porque dentro da água a madeira não acontece. E aqui já não acontece isso, né? Porque não, aqui a água sobe e desce. ela sobe e desce e a área mais alagada não tem tanta floresta, como é o caso da Amazônia. A Amazônia inteira é floresta. Alaga e abaixa e sobe também. Mas aqui tem a área da savana. Então, essa área da savana está mais sujeita a um determinado tipo de fogo. Lá também tem lugares mas assim, a proporção é maior né? de alagamento do que de áreas secas. Exatamente. As várzeas e os igapolos. Exatamente. Vamos passar. Tá? Então, do nosso lado, do lado brasileiro, tem altitude de 600 a 700 metros que fazem esses contrafortes. E do outro lado, onde é que ele está? No Bolívia e Paraguai. Então, tudo bem que ele se confronta. Acredite se quiser com a cordilheira dos Andes. Então, a gente tem uma dimensão do que é um bioma pequenininho. Se a gente pensa na América do Sul, né? Não é tão pequenininho assim. Tá? E vai até as planícies pampeanas centrais. Quantas falaremos? Então, os solos, basicamente, são arenosos, com passagens ativas, que depois foram aproveitadas pelos colonizadores. Tá? E aí, aqui que eu contei. A matéria orgânica decompõe e a matéria orgânica decompõe de forma mais lenta. Por quê? Porque está alagada. Então, lembrem das cheias do Rio Nilo.
e fertilizavam suas planícies para que os egípcios tivessem a possibilidade que tiveram. É mais ou menos o mesmo esquema. Só que no Nilo ele só vai da margem e volta, né? Aqui é tudo. Então toda essa matéria orgânica ela vai sendo processada mais lentamente. Matéria orgânica crua, nova, ela é geralmente mais ácida. Então os solos, em princípio, não têm tanta fertilidade e são mais ácidos. Portanto, nós temos o quê? Gramíneas, muitas gramíneas. Por quê? Porque a gramínea é uma planta de característica de solo que ainda não está pronto. Porque ela tem força para subir, usa muito sol e vai-se embora de jeito. A fauna. Bom, a fauna, ela tem de tudo quanto é bioma do Brasil, vai para lá. Inclusive. Então, tem onça, tem capivara, tem lobo-guará, tem uma opção de coisa. Né? A Juma vai lá muito, ela frequenta. Tá? Então, vocês vão achar bicho de vários lugares, pode passar. E aí, de acordo com a Agência Nacional, a Agência de Notícias do IBGE, nós temos 132 espécies de mamíferos. Santa capivara, veado, onça pintada, morcego, tá? 85 espécies de répteis, jacarés, a maior variedade. 463 espécies de aves. É coisa pra caramba para as moças que eles conseguiram, né? Eu acho que foi, né? Eu acho que foi Claudio, né? 35 anfíbios e 263 espécies de peixes. Haja água, né? Tem que ter peixe, né? E aí tá. Vê se tem mais gente. Tem tuiuiu e tem garça. Não, isso aí é cabeça seca. Ah, não tá, não tem o vermelhinho ali. Aí, ó, ariranhas. Ariranhas são apresentadas a ariranha. Essas agressivas, né? Elas são. Territorialistas. Olha, que a dona Marilise fotografou. Ah, isso. É verdade. Não é de mentira, não é stalker. Não é stalker. Eu acho que é palhada. Eu acho que chegou aqui com a conventura, né? Você viu que espetáculo? Olha que certo, assim. Olha que certo, assim, que ela chegou no jacaré. Olha só, espetáculo. Coisa de louco, né? Esses são os bichinhos pequenos do Pantanal. E o veado campeiro, né? Pantaneiro. Pantaneiro. Pode passar. E aí, eu achei que valia a pena a gente falar sobre a tal das pantaneiras. Por quê? Eu achei uma coisa interessante, que eu costumo ver alguns detalhes ridículos de coisas. Então, a Marilise mandou uma foto das pantaneiras. E aí, eu fazendo as pesquisas na internet, eu também achei uma foto igualzinha. Eu falei, nossa, deve ser ponto turístico, bem turístico. Todo mundo tira a mesma fotografia em todos os lugares. Mas, a fotografia da Marilise é de 2019. E a fotografia que eu achei é 2016. E tem umas diferencinhas que nós vamos... Então, ó, Opa, não é para começar? Ainda não. Não. Ela foi iniciada em 5 de setembro. Era para atravessar o Pantanal inteiro e não deu conta, porque daí deu uns problemas no meio do caminho. E por 4 anos foram destruídas, saiu lá em Poconé e acabou em Porto Original. Fui até Porto Original. No plano original eram 397 quilômetros, que foi feito, acho que 130 e qualquer coisa, 140 qualquer coisa. Vai de Poconé a Corumbá e, enfim, era para juntar todo mundo e não juntou. Originalmente era para
atravessar o Pantanal e servir de estrada de escoamento da produção, né? Foi idealizada por um agrônomo, realmente, por isso que não deu certo. Não é engenheiro de estrada? Engenheiro agrônomo sabe fazer estrada na fazenda. Para atravessar tudo tem que ter engenheiro de estrada. Mas o que aconteceu é que, veja como ele projetou uma estrada boa. Tem apenas 120 pontes. Em 127 quilômetros que conseguiram ser construídos, tem 120 pontes. Entendeu? Então, 37 são de concreto, 83 são de madeira. Pense que legal os caminhões boiadeiros. As carretas de soja não passam, né? Que pena, não funcionou. Não deu certo. Mas isso aí salvou o Pantanal. Mas, pois é, daí pode passar. O que aconteceu? Com este esquema, ela começa no quilômetro 10, tal, vai, as coisas de madeira, né? Então, ao todo, dos 127 quilômetros, quase 4 quilômetros, é ponte. Ponte. O ponte. Tá? E aí, aconteceu um pequeno desequilíbrio, porque daí, com a formação desses pontes, foi fazendo diques. Então, toda aquela água do Pantanal que passaria nesse lugar que tem a ponte que era aberta, sabe? Começou a represar um pouquinho. E aí deu um desequilíbrio. Porém, depois eles descobriram que esse pequeno desequilíbrio foi favorável. Por quê? Porque daí, nesse lugar começou muita água, fez as barragenzinhas de água, e nesses lugares, nessas pontes, tem água quando o tempo seca. Então, a bicharada pode beber água, porque sobrou água nesse lugar. Então, o tiro saiu, atirou no que viu e acertou no que não viu. Que no fim das contas não foi ruim. E essas pontes todas são o lugar onde todos os amantes de fotografias de bichos frequentam para fazer fotografia por exemplo de bicho. Não mandei mais foto de ponto para você. Eu não sei se eu fiz alguma. Acho que não fiz. São pranchão, assim, meio forte. forte. Isso. Pense na pinguela, mas uma pinguela correta. Né? Assim com os pranchão. Assim, ó, quando está chovendo, todo mundo passa por cima da ponte. E quando está seco, tem outra estradinha que passa por baixo e eu volto assim. Então, coisas que a gente acaba descobrindo, né? Tal da Transpantaneira não deu certo, porque era 400 quilômetros, não fez nem 130, né? Mas que bom que não deu. E ainda criou um nicho de possibilidades para os bichinhos. Bom, algumas curiosidades. Nós temos a presença da segunda maior cobra do mundo. Os jacarés são muito comuns no Pantanal. Bom, qual é outro lugar que vocês conhecem? Se lembram assim? Tem um lugar que é alagado assim. Nos Everglades. O que vem nos Everglades? Aí, ó. Depois eles passeam e tiram o ar Então, o jacaré é um bicho comum de lugares alagados. Não necessariamente rios. Tem mais comida, né? É os alagados. E há mais peixes no Pantanal do que em todos os rios europeus juntos. Você tem que descobrir isso aqui no Brasil. Não faço ideia. Não tenho a menor ideia. Não sei por quê. Não tem porquê. Mas uma boa notícia, segundo o site consultado, é que dentre os nossos biomas é o mais conservado. Diz que, né? Diz. Mas eu acredito que até seja realmente. Por quê?
Porque, bom, primeiro ele é pequeno, né? Então é mais fácil de ser vigiado. E quem vigia são os moradores. Quem são os moradores? Os produtores de boi. Que se aquilo lá se estraga, acabou assim. Porque é uma maneira de produzir muito barata. Você larga no campo e tem capim para sustentar essa charada. Só tem que mudar do Então, o manejo então, eu acredito que realmente seja um dos mais bem preservados. Por quê? Porque, primeiro, vamos dizer assim, a última fronteira brasileira não é a melhor área para a agricultura. Aliás, é péssima para a agricultura. A agricultura não se faz no Pantanal, porque 8 meses alagados só se for para produzir arroz. E ainda assim, né? Mas os bois produzem o gás metano. Olha, controvérsia sobre esse bendito desse gás, que eu não sei não se esses lixão tudo ao redor dos lugares não estão produzindo mais gás metano do que os useiros. Não, na verdade eu não falo, mas pense. Você está liberando carbono e tem planta crescendo, o que a planta está fazendo? Usando carbono. Ok? No lixão, né? Eu acho que eu acho que, bom, a minha vaca, não sei se ela faz muito pulso assim. Eu não escuto. Enfim. Mas dizem que não é. É uma boa. Também, arroz, tudo. E a pior tem, né? Assim, lógico, né? Quem tem 5.000 cabeças de boi, mais de 5.000 cabeças de boi, mais perigoso é o que está lá na Amazônia, na área que foi desmatada para fazer pasto. Aqui não foi desmatado. Por isso ele é um dos biomas mais preservados. Porque não é desmatamento para, não, é o uso do próprio sistema natural. Né? Então, no próprio sistema, lógico, não é 100% equilibrado, mas é bem mais equilibrado do que você tirar um sistema todo para criar um sistema e botar o bicho em cima. Né? Então, com certeza, por conta disso, deve ser realmente um dos biomas mais preservados do Brasil. Tá? E, fora isso, tem a questão do turismo. Se você destrói, você não tem turismo. Então, as pessoas, obviamente, que cuidam. Bom, então aí tem as duas fotos. A foto da Marilise é essa direita. Tem uns detalhes bem poucos. Mas essa banda do lado de cá, 3 anos de diferença. O jogo dos 7 Mais aquela lá atrás do Mas o que eu acho mais interessante foi essa árvore grande. Não está mais lá. E daí tem um caminhozinho ali do lado, não tinha uma cerca. Hein, Karen? É o jogo dos 7. Pronto. Aí tinha foto assim na internet, nossa, mas é igualzinha da Marilise. Eu falei, qual é a data? Daí eu perguntei a Marilise, qual é a data dela? Então, vocês viram, aqui tinha uma cerquinha, estava bonitinho, tudo pintadinho, né? Agora já não. Essa é mais antiga. Essa de cá é mais antiga. Essa é 2016 e aquela 2019. Não, essa de cá é a mais velha. Então foi cortada essa árvore. Esta árvore foi tirada e foi feito de caminho do lado. É muito trânsito. É muita gente se fotografa para sair. Está parada? Está parada? Não, o pessoal trazia. Não, então trabalhando é melhor que não trabalhe, né? Senão Não, a transformadeira, como ela está, ela está permanecerá. Ela não é asfaltada. Não, passe. dá para fazer umas pontes novas, Não. mas de concreto já. Eu achei que eu tinha posto
lugar, mas não sei se... Não tem nenhum posto de combustível. Não. Você tem que ou Ou levantar você leva, ou você não vai. Não tem onde Mas você é sempre usado. chega em 20 quilômetros. Eles Sim, ela é usada para pessoas que vão fotografar, fazer turismo. Lógico que a gente vai passar boi, vai passar caminhão, vai passar. Mas e é uma depois estrada eu fui de até terra. Aí ele tá lá, E no tempo da chuva, Não barra, não. não facilita. Não passa. Não passa, né? Quem já foi aqui para o Açougue? Continuação da estrada do Sérgio, indo para o Castro, até o quilômetro, ali é o... Sei lá, antes de você... ali na minha estrada, ali Para frente né? Não na sua aqui. Continuando pelo Sérgio, vai chegar uma altura, não tem mais asfalto. Mas é um caminho que vai para casa. Eu digo caminho para casa. E o caminhão de madeira passa por ali. Mas quando chove, ninguém passa, só os caminhão, porque o resto assim é todo. Então, nas plantadeiras, é uma coisa. Eu tenho Poconé, 90 quilômetros de lá, você abastece. E depois eu levo uns galãozinhos, compra de pessoal lá, que nós compramos. Sempre vai ter alguém. Onde existe uma oportunidade, existe alguém para aproveitar. A gente poder as outras têm seu próprio. Sim, tem que ter, porque senão está lascado. Então, basicamente, Pantanal é algo assim. Diga, dona Ana. Eu andei lá em 87. Espetáculo. Lá para. Não tem foto Em algum lugar impressa? Mas era assim, era uma viagem muito longa, muito de terra, e a hora toda parada, Exatamente. Então, ó, diante de coisas assim, vocês podem entender por que se preserva o bioma mesmo. Porque ele vai lá. Né? E a utilidade para nós deste bioma é muito restrita. Né? É restrita. Você não pode fazer agricultura, porque não concorda com a agricultura. Tá? Quem tem boi já tem a dono da terra. Ponto. Então você vai lá fazer turismo. Então você não está. E agora nós vamos ver uma foto bonita que a dona Marisa proporcionou para nós. Obrigado, pantaneiro. Esse ali é qual? Esse é do Rio. Aquele é do Rio. E aí, ó, a árvore que eu falei. Tá? Ela não é a cara do cerrado. É a própria, né? Cara do cerrado. Como é que é o nome dela mesmo? Não sei. Essa eu não sei. Essa eu ganhei da Maria Teresa e ela não me disse qual que era. É a árvore bonita do Pantanal. E tem campos, tipo capim dourado, tipo essas coisas. Mas ali é uma carqueja, né? Carqueja com Essa aí é noivinha de rabo preto. noivinha de rabo preto em cima da carqueja. E ela fotografia as plantas. Só que eu vou ter esse nariz. Essa já é o pano? Não, esse é do pano. Ué, mas eu pus na sequência? Não, eu marquei. Então, esse aqui é do pano e é exatamente. Não, mas eu acho que eu fui puxando e separei. Então eu puxei. Mas tá Então, lindo, né? tudo bem. Esse aqui é Fui. saídas, eu achei no campo lá de. Essa é da vez que do vem. próximo dia. Esqueça que você viu. Essa aí são lindas. Pode passar. Agora, essa é do Pantanal. Essa é do Pantanal. Vamos botar aquela lá. Aí eu mais do Pantanal. Essa não tem nada. Esse aqui em cima é o quê? Esse aqui. Esse aí é. Nelci, me ajuda lá. Bonito esse aí. Aquele ali. E ali é ema ou é. É uma ema. Como é que é o nome da outra? Siriema. Siriema. Não é siriema. Não, pois é. Esse aqui é ema. Ema direita. Ema. Esse aqui é um socol. Ó, quem conhece o socol?
Como é que é? Socorro, vai, socorro, Agora, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, olha aí. Taxã. Taxã, socorro, boi, e aí? Ok. Então, ó, muito obrigada, Denise. Agora nós vamos fazer uma coisa. Tá com filhote, né? Tá. É, bem petitiquinho aqui, ó. Tá?